Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início em mais este programa, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o nosso Pai Criador. Oremos então todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos aproximamos da Tua bendita presença, ó Pai. Agradecemos ao Senhor por mais este dia de vida, de bênçãos, de vitórias e de paz, de saúde. Nós damos graças ao Senhor também pela vida dos nossos irmãos que estão reunidos conosco através desta grande congregação virtual espalhada por todas as partes. Pai bendito, eu peço a saúde, a cura divina, a bênção, a libertação, a vitória em favor de todos os teus filhos, ó Pai. E também peço perdão por todos os nossos pecados. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém.
Graças a Deus. Muito bem, queridos. A escritura que vamos ler está em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. E enquanto vocês procuram, se desejarem acompanhar, nós traremos as nossas notificações, como fazemos diariamente, não é? Este programa é publicado pelo nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, diariamente, e também reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. Nós temos 3 grupos de WhatsApp e qualquer irmão que desejar fazer parte, se inscrever em um desses grupos, é só entrar em contato e fazer a tua solicitação e com carinho nós poderemos adicioná-lo como nosso companheiro e mais um participante, não é? Então, a descrição do vídeo contém ali o número do nosso WhatsApp. E ainda em tempo, também lembrando que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Nós temos cultos ali todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, nós temos o nosso tabernáculo também localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Nossos cultos ali são realizados todos os sábados no horário das 18h30. Muito bem. Dito todas estas coisas, agora nós vamos aqui então para a nossa leitura bíblica, conforme anunciado, não é? 1 aos Coríntios 15, começando no versículo 51. Vamos aqui então. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, Jesus. Então, chegamos ao final do capítulo, né? E o último versículo aqui é o versículo de número 58, não é? E agora nós vamos ouvir uma canção. Depois dessa canção bonita que nós vamos ouvir, esse hino, nós voltaremos a dar continuidade à leitura, ao estudo da mensagem Sede. Mas antes de ouvirmos a canção, eu gostaria de fazer um breve comentário, aqui uma pequena pausa e um breve comentário, quando nós acabamos de ler aqui que, deixa eu olhar aqui novamente, para que os irmãos acompanhem se já estão com suas Bíblias abertas, não é?
versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Aguilhão, você sabe que é alguma coisa que tranca, né? É uma fechadura, vamos dizer assim, uma algema, alguma coisa assim, né? O aguilhão da morte é o pecado e, olha isto, a força do pecado é a lei. Em outra escritura está escrito o seguinte: não havendo lei, também não há pecado. Porque a lei, a única coisa que ela faz é mostrar a nós o conhecimento, trazer para nós o conhecimento do nosso pecado. E ela não nos perdoa, não é? A lei não perdoa pecado, ela apenas mostra que nós somos pecadores. E ela tem um aguilhão. Como ela mostrou que nós somos pecadores e na verdade nós somos, então o que acontece? Ela vem e nos tranca com a lei, né? Quer dizer, esse é o aguilhão, do pecado, não é? Voltando aqui, lendo novamente o 56. O aguilhão da morte é o pecado, né? A tranca é o pecado. E a força do pecado é a lei. Então, não havendo lei, não existe pecado. Mas acontece que existe lei. Você, por exemplo, para o seu automóvel em algum lugar onde tem uma placa de proibição de estacionamento. Então, quando você deixa o seu automóvel parado ali, você está passivo de ser penalizado pela lei, que existe uma lei dizendo que você não devia fazer aquilo. E você fez. Então você está sujeito agora às penalidades previstas por aquela lei. É isso, né? Então, a força do pecado é a lei e o aguilhão da morte é o pecado. O pecado é que é a tranca, não é? E então a força, o que dá força para o pecado é a lei. Mas vamos depressa aqui no 57. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós damos graças a Deus porque a graça de Deus nos livrou da lei, do pecado e da morte. Isso é uma outra lei, né? A lei da graça em Cristo Jesus nos livrou da lei, do pecado e da morte. Então, se você está na graça, aí você está livre da lei do pecado, porque a lei da graça te salva, te perdoa, te redime. É muito maravilhoso, mas nós não vamos ficar aqui muito tempo, porque agora vamos ouvir a nossa canção. Então, o nosso hino que vamos ouvir agora tem por título Altar de Pedra. E ele é cantado pela dupla Os Missionários de Cristo. É um hino bonito, né? E é bom a gente ouvir, meditar e ter o nosso enlevo espiritual. Depois do hino, então, nós voltaremos dando continuidade ao estudo da mensagem Sede. Vamos aqui então, ouçamos e meditemos. No altar de pedra contemplei Isaque, filho de Abraão, todo amarrado para ser imolado para expiação. Vi também Elias que desafiava ao Deus Baal, dizendo clame alto, ele está dormindo ou ouvindo mal. No altar de pedra pude ver Abel agradecendo a Deus. Também vi Caim, um homem tão ruim, um grande fariseu.
O velho Noé, quando saiu da arca com o povo seu, fez no altar de pedra durante a oferta, conversou com Deus. De pedra pude ver Moisés abrindo o grande mar, estendendo a vara com poder e graça pra Israel passar. Eu vi Isaías, eu vi Jeremias, eu vi Eliseu. No altar de pedra eu vi Malaquias cultuando a Deus. No altar de pedra eu vi Jesus Cristo, meu Salvador, condenado à morte, mas foi muito forte, pois não vacilou. Num altar de pedra o sepultaram quando expirou. Do altar de pedra Jesus Cristo amado ao seu lar voltou. Terminando, pois esta mensagem é grande demais. No altar de pedra vi o bom Jesus vencer a Satanás. No altar de pedra o sermão do monte o povo escutou. No altar de pedra Jesus Cristo amado se transfigurou. Amém, amém, graças a Deus, que Deus aceite o nosso louvor, não é? E nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo 140. Às vezes nós relemos algum parágrafo quando foi lido na última programação e para trazer a lembrança de todos nós alguma coisa que tinha sido dito lá. Mas hoje nós não vamos voltar, não é? Mas se você tiver alguma dúvida, alguma coisa e desejar algum esclarecimento que esteja em nossas condições, né, de resposta, nós faremos isso com muito prazer, não é? Porque nós não sabemos tudo, é claro, não é? Então, mas se tiver no nosso alcance, se você fizer alguma pergunta para esclarecer alguma dúvida, faça isso nos comentários, não é? Que tem embaixo do vídeo aí, e depois a gente responde na medida do possível, né? Mas de todas as formas, nós acusaremos o recebimento do vosso comentário. Então vamos para o parágrafo 140. Bem, vejam, isso não serve. Ele estava dizendo, e eu não vou repetir porque o nosso tempo vai se esvaindo rapidamente, não é? Ele estava falando de beber água suja, não é? Ou então beber refrigerante. Isso não serve, ele disse. Então vamos. Não há nada que irá satisfazer. Não me importa. Você pode beber qualquer tipo de refrigerante, você pode beber qualquer coisa que quiser. Esses refrigerantes e assim por diante, não há nada que satisfaça a sede, como uma boa e fresca corrente de água fria. Isso saciará essa sede. Todas estas outras coisas são substitutos. E por que iríamos querer tomar um substituto quando há um batismo genuíno do Espírito Santo que satisfaz cada fibra e anseio da alma humana? Então é uma interrogação que ele faz para nós todos. Por que nós vamos querer uma coisa falsificada,
um substituto para as nossas almas quando existe o verdadeiro, não é? O verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Espírito Santo e assim por diante, não é? Então, levantar-se bem diante da morte, como o grande apóstolo Paulo disse: onde está, ó morte, o teu aguilhão? E onde está, inferno, a tua vitória? Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a experiência, irmão. Isso satisfaz essa santa quietude ou essa santa sede que está em você. Ela satisfaz. Você não tem que fazer mais nada a respeito. Sim, ela limpa os lábios, uma verdadeira água, né? E essa não é nada mais, nada menos que a água da vida, que o Senhor Jesus Cristo disse: quem tem sede, venha a mim e beba, né? E há também apenas pessoas que vivem de emoção. Algumas pessoas dizem: bem, temos muito disso em nosso movimento pentecostal. E elas chegam, o que é ótimo, batem palmas, aí o irmão Brana bate palmas e tocam a música para chufa. Eu não sei bem o que significa isto, não é? E como jogar, é como jogar um balde de água fria em tudo. Vejam, agora nós fazemos isso, nós criamos o hábito de fazer isso, tornou-se apenas um dos nossos costumes. Então, esse tipo de coisas, ele está dizendo aqui que não satisfaz a sede da alma, não é? Costumes, rituais e assim por diante. Deixe-me dizer-lhe uma coisa: quando você está adorando a Deus em espírito e em verdade, quando se torna um costume, você está adorando a Deus em espírito e em verdade. E aí vai indo, começa a vir a mornidão espiritual, né? Conforme vai vindo, né, para a gente assim, a gente vai sendo tomado por apenas costumes, rituais e assim por diante. Então é isso que ele vai dizer agora, né? Torna um costume você fazer isso porque acha que deve fazê-lo, porque acha que se não gritar ou pular para lá e para cá, ou dançar com a música, quem está ao lado vai achar que você está desviado. Então, se você não manifestar, não gritar, não der um glória a Deus alto, mas isso que eu quero dizer da carne, né? E aí muitas vezes gritar e falar amém bem alto, se a gente não fizer isso, porque isso já se tornou um costume, não é mais aquilo que sai do fundo da alma, não é? Já faz por costume, você tem que continuar fazendo, porque senão alguém que está do teu lado sentado vai dizer: eu acho que o irmão está desviado, eu acho que a irmã já desviou da fé, né? Ela está muito fria, né? Acostumava-se dizer: eu estou igual uma geladeira, tão frio na fé, não é? Está bebendo de uma corrente estagnada, isso mesmo, até que ele preencha cada fibra, até que o próprio Espírito Santo esteja borbulhando em você. Não me importa se
a música está tocando, se estão tocando mais perto, meu Deus, de ti, ou o que seja, o Espírito Santo ainda estará tocando os sinos de glória em seu coração. Isso satisfaz. Essa é a porção de Deus que satisfaz qualquer coisa. Menos do que isso, você perece. Você está vendo? É claro que eu estou falando para pessoas crentes, uns mais jovens na fé, outros mais antigos, mas você já tem visto isso. As pessoas se acostumam àqueles ritmos, não é? Àqueles rituais religiosos, e aí ele grita na igreja, ele fala amém alto, dá glória a Deus alto, e dar glória a Deus é uma coisa muito boa se fazer. Dar glória a Deus, dizer amém, mas isso tem que ser aquele que venha do profundo da alma. Não é só por costume, não é só por tradição. Você pode falar em línguas como dos homens e dos anjos. Pode dar todos os seus bens para sustento dos pobres. Você pode profetizar e pode ter conhecimento, entender todos os mistérios e todas estas coisas, e ainda nada seria. Primeira aos Coríntios, capítulo 13, até que tenha esse algo que satisfaz, só o qual pode saciar esta sede. Minha alma tem sede do Deus vivo, como o cervo bramando pela corrente das águas. Ele citou novamente a Escritura, não é? A menos que possa encontrá-lo, perecerei. Se eu não conseguir encontrar a Deus, eu perecerei, não é? Quando você começa a ter fome de Deus, assim, algo vai acontecer. Compete ao Espírito Santo guiá-lo a essas grandes fontes de Deus. Sim, Senhor. Agora, aí está uma coisa boa: adorar no Espírito. Isso é verdade. Mas, às vezes, você tem espírito sem verdade. Olha isto aqui, né? Às vezes você tem espírito sem verdade. São João, capítulo 4, disse: nós adoramos a Deus, Espírito e verdade. E Jesus é a verdade. É exatamente isso mesmo. E Ele é a palavra. Bom, eu não sei se o profeta irmão Brana vai dizer aqui na frente alguma coisa a respeito do que eu vou fazer menção agora, não é? Ele disse, o profeta William Brana disse que as igrejas têm espíritos. E disse isso, não é? Se você já leu na mensagem, você sabe que isso é verdade. Se você não leu, é bom que você tente a ler, porque ele disse, as igrejas têm espíritos. E você já prestou atenção nisso? Que às vezes você vai conversar com uma pessoa, quando a pessoa falar 5 palavras, se ela está falando de religião, de Deus, de qualquer coisa assim, quando ela disser 5 palavras, você já sabe, essa é daquela tal igreja. Esse daí é daquela outra igreja. Porque por causa que cada um tem os seus espíritos. O profeta disse que até nações têm espíritos, igrejas têm espíritos e pessoas também têm espíritos, não é? Cidades têm seus espíritos e assim por diante. Agora, eu estou aqui no 148 ainda.
as correntes que Deus enviou para satisfazê-lo no natural. Satanás poluiu cada uma delas. Ele colocou a droga envenenada em cada uma em que ele pôde entrar. Isso mesmo, ele tomou aquela grande corrente da igreja. Essa era a maneira de Deus. Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Agora, há diversos argumentos quanto a isso. O povo romano diz: ele a edificou sobre Pedro. Vejam, e se for assim, Pedro desviou em poucos dias. Bom, a gente não tem culpa da verdade estar nua e crua diante dos nossos olhos, não é? Se uma certa igreja está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, não é? E daí, depois de um tempo, eles não têm mais nada da doutrina apostólica, da doutrina profética da Bíblia, então houve um desvio daquilo. E ele está dizendo: se for assim, então São Pedro desviou rapidamente, né, do caminho certo. Em poucos dias, ele diz aqui. Por isso, não foi, com certeza, não foi edificada sobre Pedro, Petra, a pequena pedra. E então os protestantes dizem que ele a edificou sobre si mesmo. Os protestantes, de um modo geral, dizem que Jesus edificou a sua própria igreja sobre si mesmo, sobre Jesus mesmo, não é? Jesus Cristo, aqui está entre aspas e fechou a aspas e deu ponto final. Não para ser diferente, mas discordo deles. Ele nunca a edificou sobre nenhum desses. Presta bem atenção nisto. Jesus nunca edificou a sua igreja nem sobre Pedro e nem sobre Jesus, a carne, o corpo físico. Nem sobre um, nem sobre o outro. Ele a edificou sobre a revelação de quem ele era. Ele disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus tu revelou. Não por conhecimento, tu não aprendeste isso por livros, tu não aprendeste isso unindo-te à igreja, tu não aprendeste isto dando gritos, mas o próprio Espírito Santo trouxe a pessoa de Jesus Cristo a ti. Tá certo assim? Alguém pode pensar que é uma heresia do profeta dizer isto, mas não é. Porque o motivo da bem-aventurança de Pedro é que ele tinha recebido a revelação de quem era Jesus. Porque os demais judeus, no geral, não receberam revelação nenhuma de quem era Jesus Cristo, não é? Então ele disse: nessa pedra, em cima dessa pedra, dessa revelação é que a minha igreja será edificada. Aleluia. Então vamos terminar o parágrafo aqui, né? Edificar Cristo a ti, então sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Essa sede santa foi satisfeita na pessoa de Jesus Cristo. Aí está. Essa é a coisa que queremos procurar.
satisfazer essa sede com isso. Muito bem, nós constatamos que devemos. Amém. Eu vou ter que parar agora no parágrafo 152. E agora nós vamos ter uma palavra de oração. E se o Senhor nosso Deus nos permitir, nós estaremos juntos novamente em nossa próxima programação. Oremos então. Senhor Deus Pai, agradecemos o Senhor em nome de Jesus Cristo por mais esta vez estarmos juntos e podermos ouvir a palavra, aprendermos da palavra cada dia. E eu peço, Senhor Deus, a bênção em favor de todos os meus amados irmãos que amam a Tua palavra, que amam a Tua mensagem e que gostam de acompanhar esta programação também. Eu peço a bênção, a cura divina, a solução de todos os problemas, a vitória na vida de cada um. E nós pedimos isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Então, amados, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós estaremos juntos em nossa próxima programação. Amém, Jesus.